Atenção, crianças, hoje nós vamos ter uma aula diferente. Nós vamos deixar de lado os lápis e os cadernos e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de Pouso Alegre, a verdadeira história de Pouso Alegre. Então eu quero todo mundo sentadinho nos seus lugares, prestando atenção no vídeo que nós vamos assistir agora, certo? Certo! Desde 1600, a região sul-mineira já era conhecida, contudo não era explorada. Algumas expedições passaram por aqui, mas somente em meados do século XVIII, depois da descoberta das minas de ouro em Santana do Sapucaí, por Francisco Martins Lustosa e Veríssimo João de Carvalho, o interesse por esta região aumentou consideravelmente. Eram, na maioria, paulistas que buscavam uma perspectiva melhor de vida, sonhando com a riqueza do metal precioso. Muitos aventureiros foram se fixando pelo caminho e dedicando-se à lavoura e à criação de gado. Sabe-se que nas proximidades do lugar onde hoje se localiza a cidade de Pouso Alegre, estabeleceram-se em diferentes datas, entre outros, o senhor Carlos de Araújo, João da Silva Pereira, Félix Francisco e Antônio José Machado. Este, em junho de 1747, comprou de Carlos de Araújo as terras que mais tarde foram doadas para a construção da primeira capela. Em 1789, já era um povoado conhecido como Pouso do Mandu, e por seus habitantes acharem desgastante procurar assistência religiosa na freguesia de Santana do Sapucaí, distante cerca de 36 quilômetros, começou a tomar vulto a ideia de se pedir ao bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, a construção de uma capela. A primeira petição nesse sentido foi dirigida àquele prelado em 22 de setembro pelo senhor Ângelo Gomes Pereira, zelador da imagem do senhor Bom Jesus do Matozinho, obtida do vigário de Santana para a futura capela. Contudo, era necessário um patrimônio para se erguer a sonhada capela, e este patrimônio foi doado pelo senhor Antônio José Machado. Dá-se então início à construção da capela. No dia 6 de agosto de 1799, o vigário substituto da vara de Santana do Sapucaí, padre José de Melo, celebrou a primeira missa. Estava, pois, iniciado o culto religioso no povoado do Mandu, na capela do Senhor Bom Jesus. A inauguração da capela e a celebração regular de atos religiosos vieram trazer nova animação ao povoado do Mandu, que foi aos poucos adotando o nome de Pouso Alegre. Por que Pouso Alegre, professora? É o que vamos saber agora, Kézia. É sabido que em 1797, o governador Dom Bernardo José de Lorena, conde de Sarzedas, que de São Paulo fora transferido para a capitania de Minas Gerais, passou por aqui, e conta-se que um dos membros da comitiva, encantado com a beleza do lugar, chegou a comentar, ao amanhecer, que o lugar em que se achavam não deveria se chamar Pouso do Mandu, mas sim Pouso Alegre. Ele deve ter gostado mesmo de pousar aqui, hein? É mesmo. Com a população vindo a crescer a cada ano, tornava-se difícil a assistência religiosa dada por um padre que não residisse no povoado. Em 1805, os moradores começaram a reivindicar ao bispo de São Paulo, Dom Mateus, a criação de uma nova paróquia, desmembrada de Santana. Este movimento ganhou a adesão de um padre chamado José Bento Leite Ferreira de Melo, que em São Paulo se preparava para o sacerdócio e gozava das boas graças do prelado diocesano. Em 6 de novembro de 1810, sai o alvará régio de Dom João VI, príncipe regente de Portugal,
elevando o povoado à categoria de freguesia. 6 meses depois, chega o cônego José Bento Leite Ferreira de Melo para tomar posse da matriz da nova freguesia. Nesta época, Pouso Alegre contava com mais de 55 casas. Professor, o que vem a ser freguesia? Freguesia, Rodrigo, é o distrito de uma paróquia, ou seja, um povoado que conta com uma paróquia, entendeu? O novo vigário começou logo a trabalhar pelo progresso de sua paróquia, atraindo para cá parentes e amigos, dirigindo pessoalmente o alinhamento de ruas e tudo que interessava a higiene e embelezamento da nova freguesia. No ano 1830, começou o cônego José Bento, auxiliado pelo seu coadjutor Padre João Dias de Quadros Aranha, a publicar o jornal O Pregoeiro Constitucional, órgão de grande importância nas lutas políticas da época. É o primeiro jornal que se publicou no sul de Minas e o quinto da província. Foi nas oficinas desse jornal que se editou 2 anos depois o projeto da nova Constituição do Império, chamado na história Constituição de Pouso Alegre, preparado por elementos do Partido Liberal, no intuito de satisfazer as exigências dos mais avançados e pacificar os ânimos exaltados. Em 1831, já pelo grande progresso da freguesia e pela influência política do cônego José Bento, a freguesia obteve a sua elevação à vila, por lei provincial de 13 de outubro de 1831. Em 1832, instala-se a Câmara Municipal, que começou a funcionar em uma casa alugada, pertencente ao cônego José Bento. Essa casa, mais tarde, foi vendida à municipalidade por R$ 1.500.000. Durante o ato da instalação, os homens festivamente se agruparam no Largo da Matriz. À noite, iluminaram-se as fachadas, tocou a banda de música, queimaram-se fogos, foi uma grande festa. Professora, em que lugar ficava essa casa? Esta casa localizava-se onde hoje fica o Clube Literário Recreativo de Pouso Alegre, lá na Praça Senador José Bento, certo? Em 1833, todas as atenções e atividades da Câmara se concentravam na reação contra a revolta militar que crescia em Ouro Preto. Nesta época, prenderam o cônego José Bento e Pouso Alegre levantou-se com energia ao lado da legalidade para combater o governo intruso. Em 1834, é eleito o padre Quadros Aranha, presidente da Câmara Municipal, ocupando este cargo por vários anos. Ano também em que o cônego José Bento é nomeado senador do Império, tomando posse na Câmara Vitalícia, na Corte do Império. No ano 1835, instala-se a primeira escola pública de 2º grau criada pelo governo. Foram nomeados os professores Francisco de Paula Bressani Lopes e Isabel Bressani, ambos de Campanha. Pelo ano de 1837, com a renúncia do regente Feijó ao cargo e consequente mudança política no país, foi organizado em Pouso Alegre o Partido Conservador, composto dos elementos que discordavam do senador José Bento. Em 1842, agravaram-se as lutas políticas em Pouso Alegre, culminando em 1844 no assassinato do senador José Bento Leite Ferreira de Melo. Assassinado? Que covardia! Nossa! Professora, por que o senador José Bento foi assassinado? Não se sabe ao certo. Alguns acreditavam que a sua morte se deve a questões puramente políticas, outros à inveja. Afinal, o senador era um político de grande projeção naquela época. E outros ainda acreditavam ser por questões de partilhas de terra. Em 1845, toma posse o novo vigário, Padre Manuel Antônio Camargo. A missão deste novo pastor não seria fácil, visto que o ódio político dividia o rebanho. Porém, um fato auspicioso veio animar a população. Em 19 de outubro de 1848, a Lei Provincial número 433 eleva a vila à categoria de cidade. Nasce aí a cidade de Pouso Alegre,
comemorando em 1998 150 anos. Um ano depois de elevada à categoria de cidade, é iniciada a obra da matriz, atrás da antiga capela, entregue aos fiéis em 1857. Em 1873, dá-se início à construção do Teatro Municipal denominado União, e é fundado o Colégio São Sebastião para meninos e o Colégio Nossa Senhora das Dores para meninas. Em 1874, é autorizada pela Lei 2091 do Governo Provincial a construção da Cadeia, um prédio com 2 pavimentos. A cidade começa a tomar cara nova. Em 1880, aportam em terras manduanas famílias de pátrias distantes, objetivando dias melhores para seus descendentes. Citemos algumas famílias. Da Itália, Scapulatempo, Carletti, Rigotti, Laraia, Pagliarini, Gersoni, Puccini, Campanella. Espanhóis, Fernandes, Camacho, Salles. Portugueses, Gomes, Campos, Martínez, Lopes. Alemães, Schmidt, Engelmann. Israelitas, Gandelmann, Runchinski. Austríacos, Piffer, Kersel. E sírios libaneses, Sarkis e Habib. Enfim, foram muitos imigrantes que aqui criaram e estenderam raízes, e que muito colaboraram para o progresso e desenvolvimento de nossa terra, que tão generosamente os acolheu. Com a população crescendo, é fundado em 1881 o Colégio Liceu Pouso Alegrense, pelos professores Francisco Furtado Mendonça Filho e Cônego Vicente de Melo César. Em 1884, a praça principal recebe a designação de Praça Senador José Bento, em homenagem ao grande mineiro e benfeitor de Pouso Alegre. Em 1888, é assinado o contrato de iluminação pública com 50 lampiões.